E aí, galera do Tendência, aula de biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano e o conteúdo fotossíntese aula 1. Aí, amores, vamos finalizar os processos metabólicos que eu tanto amo. Falamos tudo de respiração celular. Agora vamos falar tudo de fotossíntese. Ai, quase que eu me perdi. Sendo que tu já sabe tudo, na real, né? Tu só vai lembrar, porque lá no primeiro ano a gente tava ali diariamente, presencialmente. Quem diria que hoje isso é uma raridade, né? E aí a gente tava aprendendo, a gente viu as plantinhas, depois a gente estudou no segundo ano as plantinhas, isso no primeiro, né? No segundo a gente estudou as plantinhas mais amorosamente ainda. E aí agora a gente só vai revisar. E é muito simples, acho que até mais simples do que a respiração celular. Então vem comigo! Então olha só, vamos começar aí com tcharam, esquema da fotossíntese. A aula de fotossíntese eu costumo dar toda no quadro, assim como a respiração celular também, né? Só mostrava o ciclo de Krebs. Mas agora a gente tem que se adaptar e eu fiz uma apresentaçãozinha aqui pra vocês. Algumas coisas eu vou desenhar. Quem que está faltando? Êêê, a minha amiga Corujita. Olha só, essa história da árvorezinha, eu já desenhei milhares de vezes essa árvorezinha e todo mundo perguntava, é um brócolis? Não. É uma explosão? Não, é uma árvore. E aí a pessoa, eu sempre fazia esse esquema que eu encontrei um bem, dos trilhões que tem no Google, achei um bem esquemático. O que é o esquema da fotossíntese? Primeiro, amor, se um aluno meu chegar num ambiente público, numa escola, numa reunião, numa conversa de domingo e falar que a função da fotossíntese é produzir oxigênio, eu quebro tudo, ó. A minha intuição vai te buscar, eu vou perceber que tu falou esse absurdo e eu vou entrar em contato contigo dizendo, não, vamos parar. A função da fotossíntese é produzir glicose, o alimento da célula vegetal e o alimento no final de todos os outros seres vivos que consumirem essa célula vegetal. Então, o que eu tenho que entender, meus amorizinhos? Que a glicose é o produto final da fotossíntese. O processo de fotossíntese é o processo de produção de alimento. Os seres autótrofos, autossuficientes, que autossuficiência, trofia comer, eles produzem aquilo que eles comem e nós somos heterótrofos, temos que consumir outros animais. Então a função da fotossíntese, em primeira instância, é produzir a glicose. Ai, Ana Lia, e a oxigenação do planeta? Pelo amor de Deus, essas alturas do campeonato, a gente já sabe que as plantas nada tem a ver com a oxigenação, que todos os trilhões de hectares que elas deveriam estar ocupando, que infelizmente não estão, não produzem oxigênio. Aliás, elas produzem durante a fotossíntese, mas consomem porque as plantas, elas realizam, todos os seres autótrofos, fotossintetizantes, eles também realizam respiração celular e eles vão utilizar o oxigênio, utilizar a glicose para a sua alimentação. Então, como que é oxigenado o planeta? Através da fotossíntese, sim, das cianobactérias, das algas azuis e do fitoplâncton em geral, que também tem algas protistas unicelulares clorofiladas que fazem isso, e que elas estão nos mares e oceanos, elas também utilizam o oxigênio que elas produzem, só que elas conseguem ter uma taxa maior de produção de oxigênio do que de consumo. Mas mesmo as algas azuis, que como consequência produzem oxigênio, elas também estão fazendo fotossíntese para se alimentar. Elas também estão fazendo fotossíntese para produzir glicose. Então, função da fotossíntese, produzir glicose. Se eu perguntar na prova, ou o vestibular perguntar, o Enem, a cara de perguntar qual é o método de obtenção de energia de uma planta, é respiração celular, porque ela produz a glicose na fotossíntese e depois ela vai fazer a respiração e vai pegar essa glicose, vai pegar o oxigênio e aí vai produzir ATP e vai produzir energia. Então é a produção de alimento. Outra coisa importante, antes a gente ver aqui, ó, o próprio nome, fotossíntese. Foto, o que é? Luz, né? Luz em latim, né? E síntese, produção. Então é a produção através da luz solar, resumindo, a transferência da energia luminosa do nosso astro. Não precisa ser luz do sol. A luz do sol é a mais completa,
para uma gama de plantas, mas poderia ser uma luz artificial, ok? Desde que na intensidade correta. Mas o que é o processo de fotossíntese? É a transferência da energia luminosa para a energia química. Que energia química é essa? A energia contida entre os átomos da molécula de glicose. Então a planta, meu amor, é um animal. É um animal, não é um animal. É um ser tão desenvolvido que ela consegue fazer isso, pegar a luz, a energia luminosa e transformar em energia química. Ela é o nosso amor. Então vamos ver o que diz aqui, ó. Olha como é que tá o resuminho. Pega o gás carbônico, o dióxido de carbono, CO2, pega energia luminosa, é óbvio, evidente. Pega a água, óbvio que numa plantinha a gente sempre precisa da água. Tem os sais minerais que são importantes, não pode ser qualquer tipo de terra, não pode ser qualquer tipo de substrato. E vai haver a produção de glicose, C6H12, sempre pela parte verde, pelas partes fotossintéticas. Se fosse uma planta herbácea, o caule realizaria a fotossíntese, mas nesse caso aqui isso é uma planta troncosa, então são só as folhas. E tem umas perguntas tão óbvias que a gente erra. Teve um Enem que perguntou: todas as células vegetais possuem cloroplastos? Não, porque a gente sabe que tem as células que não são verdes, que não tem clorofila, que não tem a função fotossintética. Mas nesse caso as folhas estão produzindo, e aí envolvendo aqui, ó, produz a glicose que vai circular lá do topo da planta para o resto do corpinho da plantinha. Lembrando que tem os vasos condutores de seiva, né? Tem a seiva elaborada, que é glicose e água, é a seiva feita, a seiva fazida, a seiva que vem da fotossíntese, que vai pelo floema, pela parte de fora que a gente viu. E o xilema, que é a parte de dentro, que é a seiva bruta, que é a água com sais minerais, para ajudar a planta a fazer a fotossíntese, que vai na parte interna, tá? E o floema é tecido FIFO e o xilema é tecido morto, lembra? O F. Eu sabia que esse esquema ia ser importante para ti agora no terceirão. Então, meus amores, a gente tem que ter essa noção da função da fotossíntese, é a produção de C6H12O6 que vai circular aí pela plantinha. Ok, beleza, vamos que vamos. O que é a próxima coisa? Pelo amor de Deus, é a célula vegetal, né, que a gente já viu, né? E a célula vegetal, a parte importante para a fotossíntese, além dos cloroplastos, que são os plastos que a gente vai esmiuçar aqui, ver cada parte, porque é nele que acontece o processo, mas também são os vacúolos, porque os vacúolos vão armazenar água para ter ali fácil acesso aos cloroplastos para realizar a fotossíntese. E também a gente não pode esquecer, de novo, pela enésima vez, que as plantinhas têm mitocôndrias para fazer a respiração celular. Aqui a gente já tinha visto esse slide que está mostrando um recorte muito fino de uma folha com esse monte de plastinhos, tá? E que vão ser responsáveis. E os plastos, eles por possuírem os cloroplastos, por possuírem clorofila, e clorofila é uma molécula que o átomo de magnésio é super importante, uma coisa que se pede muito, é extremamente excitável pela luz. E uma coisa que eu devo ter comentado nas aulas lá de citologia vegetal, que quando a gente faz esse corte milimétrico de uma folha, a ponto de pegar só uma camada de células, ainda que seja um corte numa folha, né, que não tem mais vida, a gente, ao visualizar esse microscópio, como tem uma luz incidindo aqui embaixo, essa luz estimula os cloroplastos, a clorofila, e eles ficam se movimentando muito louco, por conta da excitação da clorofila com o sol. Isso aqui a gente já tinha visto, as membranas externas, internas, a capacidade dele se autoduplicar, dele ter a sua própria síntese de proteínas, de ter DNA e RNA, o que confirma a teoria da endossimbiose. Aqui na aula do terceirão não adianta eu falar de fotossíntese isolada, eu preciso retomar alguns outros temas com vocês, que pode vir a aparecer. Lembrando que eu já tinha falado que existem outros tipos de plastos, né, que armazenam outros pigmentos, como o xantoplasto, que é o pigmento amarelo, eritroplasto, vermelho, que está presente nas flores, nos frutos, e também tem os leucoplastos, que armazenam amido, armazenam proteínas, armazenam óleos, tá? Mas isso aqui é só uma revisãozinha. E o cloroplasto em si, que é claro, é muito evidente que eu não ia deixar um vídeo sem um desenho meu. Eu tô aqui com a louca do desenho. Eu quero que tu faça o teu próprio cloroplasto
Acho que a gente já até fez, é que eu não sei como eu dei essa matéria também de organelas vegetais para o primeiro ano. Não sei se a gente fez juntos esse desenho do cloroplasto, mas agora eu quero que tu faça, porque tu tens que saber as partes do cloroplasto que acontece as etapas da fotossíntese. Na respiração celular eram 3 etapas, aqui vão ser apenas 2, então tá bem facinho. Então a gente sabe que o cloroplasto tem uma membrana externa, tem uma membrana externa e uma membrana interna, né? Muito bem desenhado, Analia, muito obrigada. Eu adoro os incentivos de vocês. E a gente já sabe que ele é formado por várias bolsinhas que se sobrepõem umas às outras, e essas bolsinhas, elas vão armazenar nada mais, nada menos do que o pigmento clorofila, responsável por tudo. Gente, eu tava com uma coisa aqui na cabeça falar pra vocês e me fugiu. Aí quando eu estiver lá fazendo, a minha yoga vai vir na minha cabeça. Ah, tinha que ter dito isso. E aí, olha só, como é que é o nome dessa bolsinha? Até escrever de outra cor. Como é que é o nome dessa bolsinha que tem a função de armazenar clorofila? Se chama tilacoide. Isso aí tu já sabe, né, meu amor? Dá até vergonha de repetir, mas a gente repete. E o tilacoide é essa bolsinha que armazena clorofila e, portanto, vai ser super importante na primeira fase da fotossíntese, na primeira etapa. E como é que se chamam as pilhas dos tilacoides? Grana ou grano. Mas agora tu não vai precisar saber desse nome para fotossíntese, tá? Mas o que tu vai precisar saber? O nome do espaço que tem entre a grana e o grano. Como é que é o nome desse espaço? Estroma. Então, os dois nomes fundamentais no estudo da fotossíntese são tilacoide e estroma. E eu já vou dar o spoilerzinho. São 2 etapas que podem ser chamadas de fase clara e fase escura, ou fase química e fase fotoquímica e fase química. Então, eu já vou te dizer que a clorofila e o sol e a luz, eles têm um caso de amor. Então, se no tilacoide tem a clorofila, eu já tô te dizendo que é no tilacoide que vai acontecer a fase clara. Ou fotoquímica, que é a primeira fase. E o estroma acontece o que? A fase escura. Vou escrever aqui, ó, noutra cor. Vamos escrever aqui, azul. Vamos pegar um azul. Fase escura ou fase química. Lembra sempre que foto está relacionado à luz. Tilacoide, clorofila, né, é o local onde a luz vai atuar. E escura, veremos que não tem nada a ver que acontece no escuro, mas é que independe da luz diretamente, ok? Então, aí a gente já tem um bom início, cara. Tu já sabe assim, ó, muita coisa de fotossíntese, tu pode ficar bem tranquilo. Aí a gente vai lá ver esse desenho da concorrência, que eu acho nada a ver esse desenho, assim, ó, que fala sério, cara. O meu tava bem melhor, ó. Aqui tá mostrando os tilacoides, aí também tem a lamela que une os grânulos, né, a função do ribossoma, do DNA, os grãos de amido, lembrando que grãos de amido é o carboidrato de reserva dos vegetais, que nada mais é do que milhares de cadeias de glicose, então já é fruto da fotossíntese, tá? Os lipídios vêm daí também da fotossíntese, mas basicamente a gente já viu aqui de uma maneira mais simples, tá pouco nítida, mas está mostrando o tilacoide e o estroma, que são os principais. Esse slidezinho aqui dos processos metabólicos relacionando a fotossíntese, tá? Com a respiração celular. Lembrando, lembrei o que eu ia dizer, coisa boa, vamos lembrar, da importância ecológica das plantas, né? Por exemplo, da manutenção das florestas. Eu falei no início do vídeo que as florestas não têm a função de oxigenação, mas pela enésima vez a gente vai comentar que a função delas é a manutenção dos ciclos da água, a manutenção da umidade relativa do ar, do ciclo de chuvas, porque durante a fotossíntese também, aqui não está aparecendo, mas também existe a eliminação, presta atenção, a eliminação de vapor de água através da evapotranspiração. Então, os quilômetros gigantescos de
de floresta amazônica, por exemplo, que estão sendo devastados, estão impactando diretamente no ciclo das chuvas, porque 80% das chuvas que vêm aqui para o continente americano, sul-americano, 80% vem do território ali da floresta amazônica. Então, devastar estaria afetando totalmente. Aqui não está mostrando a água sendo liberada, mas existe liberação de água. E observar que tudo que entra sai. A fixação do gás carbônico, do CO2, é o que? Pegar o átomo de carbono lá e incorporar na molécula de glicose. Só os seres fotossintetizantes têm essa capacidade. Ok? Aqui está mostrando também um esqueminha, uma relação entre... Eu puxei bastante para isso, para vocês terem uma ideia. Um esqueminha entre os cloroplastos e as mitocôndrias, a energia luminosa lá, né, ativando os cloroplastos, realiza a fotossíntese, a produção de glicose e oxigênio, e a mitocôndria pega a glicose e oxigênio, produz a energia em ATP, né, para a célula funcionar, pelo processo de respiração celular. Acaba eliminando gás carbônico e água, e no caso de um ser, de uma planta fotossintetizante, ela é autossuficiente, ela fica ali até a quantidade de gases que ela produz e que gera e ela consome é autossuficiente. E aqui, de novo, esse esquema já tinha aparecido lá na sala vegetal, né? Lembrando que as folhas são esses órgãos fotossintéticos, né? E que aí a gente tem vários tipos de parênquima, que a gente falou, que são os tecidos de preenchimento lá no segundo ano, e o Cabeça deve estar estudando com vocês agora, e que existe o parênquima clorofiliano ou clorênquima, que está principalmente na parte das folhas, que é nada mais do que células fotossintéticas. E a gente viu aqui, ó, um recorte de uma folha. A primeira camada de células que a gente viu ano passado, elas são transparentes, porque elas são a tecido da epiderme, que é uma camada de células transparentes, até para a luz poder passar. E aí eles têm uma camada lipídica, a cutícula, né, que serve para impermeabilizar, e logo embaixo a gente tem o clorênquima, o parênquima clorofiliano, que são células ricas em cloroplastos que vão realizar a fotossíntese para toda a planta. Isso aí é só uma revisãozinha relacionando conhecimentos. E aí, vou deixar que eu vou até tirar, na próxima aula a gente vai falar de fase clara, fase escura.